Olá, artista das resinas compostas, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo que tipo de material você precisa utilizar, principalmente naqueles casos em que você de repente precisa fazer uma faceta de resina composta em um dente extremamente escurecido, ou de repente naqueles casos que você precisa opacificar um pino metálico, um núcleo metálico. De repente o paciente veio trocar uma coroa, você radiografou aquela coroa que você vai trocar, e quando você olha a radiografia, você vê aquele pino gigante que está lá perto do ápice, e você analisa e percebe que se você for remover aquele pino, você corre um grande risco de fraturar a raiz. Então você vai opacificar aquele pino, vai deixar aquele pino estético para poder então moldar e de repente fazer a sua coroa metal free, fazer o seu IMEX, ou seja lá o que você vá fazer nesse caso. Um outro caso típico que tem acontecido muito nos consultórios, eu vou mostrar para você que material usar, que sequência usar, principalmente nos casos em que pacientes chegam lá com suas coroas metalocerâmicas, metaloplásticas antigas, e não tem condições financeiras de trocar naquele momento, e chega para você e fala assim: doutor, por favor, não tem um jeito de deixar mais bonitinho? Tá preto aqui, olha, perto da gengiva, tá parecendo esse preto do metal. Não tem como o senhor dar uma melhorada para mim, para que eu possa fazer mais para frente e tal? E aí você pode lançar mão de materiais opacos que eu vou mostrar para você, e que você pode ajudar aquele paciente. E claro, você vai, através de um procedimento simples, rápido e com resultados instantâneos, também ter um retorno financeiro muito interessante nesses tratamentos estéticos temporários. Legal? Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender, tá? Antes de eu te mostrar os materiais, a primeira coisa que você precisa entender é que existem níveis de opacos, Muitas vezes os alunos me perguntam: mas professor, eu não posso usar a dentina que eu tenho no meu consultório, resinas com características de dentina, resinas opacas, Muitas vezes os substratos são muito escurecidos, e essas resinas de dentina, elas não conseguem bloquear totalmente a passagem da luz. Geralmente uma resina de dentina, ela bloqueia 60, 70% da luz. O resto ainda passa, dependendo da marca comercial. Existem dentinas um pouco mais opacas e dentinas que deixam passar um pouco mais a luz, depende da marca comercial, tá? Então, você pode lançar mão apenas da dentina quando você tem substratos levemente escurecidos. Quando você tem, por exemplo, metal, é impossível você conseguir bloquear um substrato metálico ou escurecido ou oxidado, como é o caso das metalocerâmicas, como é o caso dos pinos metálicos, apenas com a resina de dentina. Então, para você entender, nós temos praticamente basicamente três níveis de opaco, tá? Para ser mais simples, tá? Se a gente fosse complicar um pouquinho mais, 4 níveis de opaco. Dependendo da marca comercial, você vai ter até 4, 5 níveis, dependendo se você conhecer bem o sistema que você vai usar para opacificar. Então a primeira coisa que você precisa entender dos opacos, o mais translúcido dos opacos é o que eu comentei agora há pouco, é a resina de dentina. Depois nós temos aí resinas super opacas, tá? E depois nós temos a resina de dentina comum, tá? Então vamos lá, vamos começar pela resina de dentina aí super opaca, Algumas marcas comerciais são bem opacas e brancas, tá? Aqui é um exemplo de uma resina de dentina bem opaca, tá? Eu tô olhando aqui no meu retorno aqui, ver se você consegue enxergar. Opa, aqui, tá? Essa aqui é a O-Bleaching da Voco. Ela é uma resina bem opaca, tá? Ela vai servir em caso de dentes levemente escurecidos,
até dentes um pouquinho mais escurecidos, tá? Então você pode só lançar a mão dela, tá? Da O-Bleaching, você pode lançar a mão dela e depois caminhar. Se um dente for B1, você pode aplicar ela de fundo, depois entrar com um A1 ou com um B1 e colocar aí a sua resina de esmalte para absorver a luz e aí você conseguir a cor que você quer, tá? Então você pode simplesmente, né, você vai clarear esse dente só usando uma resina branca e opaca de dentina. Se for levemente escurecido, tá? Só para você ter uma ideia, né? Como essa resina ela é branca e opaca, tá? Olha lá, né? Uma resina bem branca e opaca, tá? Só que ela não tem o poder de bloquear sozinha um núcleo metálico, por exemplo, tá? Então, você tem uma resina de dentina, porém, para você bloquear um núcleo metálico, você precisa lançar a mão do que? De opacificadores, tá? Esse aqui é uma marca comercial, né? Consegue enxergar aí? Monopac da Ivoclar Vivadente. Eu não sei se ainda existe no mercado nacional, mas eu vou colocar um pouquinho ele aqui numa cartolina preta para você ver o poder da opacificação, né, desse Monopac aí, ó. Monopac da Ivoclar Vivadente é um opaco super opaco, tá? Então você tem o núcleo metálico, você vai aplicar, né, a primeira camada, um adesivo, né, normal, você pode jatear esse núcleo metálico. Depois você pode aplicar um primer para metal ali nesse núcleo metálico e aplicar então o seu Monopac ali. Você tem um outro opaco que é mais ou menos, tem o poder de opacificação, né, do Monopac, tá? Que é o White, tá? Esse aqui é o White, né, da Amari Gengiva Opacker, tá? Então, olha só, né? Então, dá uma olhada também, que é o primeiro ali, né? O primeiro, ele também tem alto poder de opacificação. Olha só o quanto ele é opaco, tá? Então tem o poder de opacificar núcleos metálicos, opacificar a cinta metálica da sua metalocerâmica ali, né? Claro, você vai fazer o preparo, tudo. O intuito aqui é para mostrar os materiais, tá? Você pode encontrar no meu perfil no Instagram ou no IGTV, ou se não me engano no YouTube também, na página do Facebook, tá? Eu tenho ali um vídeo de mais ou menos 30 e poucos minutos mostrando o passo a passo de como opacificar uma metalocerâmica e fazer uma faceta de resina composta, um trabalho temporário para ajudar o paciente até que ele possa trocar as coroas de porcelana antiga daquele paciente ali, tá? Então ali o passo a passo. E aqui é só para você entender, né, os níveis de opaco. Por exemplo, ó, existe no kit da Amaris da Voco, que é aquela resina para dentes anteriores, tá? Nós temos uma resina que vem junto, ela chama HO. O H é High Opacker, tá? É uma resina que ela é opaca, porém ela tem um pouquinho de pigmento, tá? Ela tem um pouquinho de pigmento em torno aí de A1, e ela é um pouquinho mais translúcida, tá? Então olha só, ela é opaca, mas ela deixa passar a luz. É a primeira que você tá vendo aí que eu acabei de aplicar ali, ó. Então percebe que ela é um pouquinho... Eu vou fotopolimerizar até para você analisar o fundo, tá? Analisar o fundo. Tô fotopolimerizando nessa cartolina aqui, só para você observar, né? Ó, perceba como, né? Perceba como ela é opaca, porém ela deixa passar um pouquinho a luz, tá? Então nós precisamos entender que para opacificar mesmo metal, dente muito escurecido, a gente precisa lançar mão, né, de opacificadores, tá? Opacificadores, isso aqui não é resina comum, é opacificador. Então para você ter no consultório uma arma muito poderosa para opacificar metal,
para opacificar dente tratado endodonticamente que teve o seu substrato muito escurecido, às vezes dentes que são literalmente castanhos, você precisa de opacificadores. Outra marca, além do Monopac da Ivoclar, além do Opacker da Amare Gengiva, você tem também o Pink Color da Cosmident, também é um opacificador, e lá você pode escolher se você quer um opacificador dentro da escala Vita, você pode ter também. Esses são opacificadores bem brancos, tá? E aqui, né, como eu mostrei para vocês, existem as resinas de dentina, que elas podem ser usadas em substratos de levemente escurecidos para talvez até um dente um pouquinho mais escurecido, tá? Mas quando você tem substratos extremamente escurecidos e metais ou pinos metálicos, você tem que antes lançar a mão de um opacificador para depois utilizar uma resina de dentina para dente clareado e depois utilizar uma resina talvez com uma dentina mais escurecida para você ir acertando o croma para depois você poder colocar o seu esmalte. Porque se você coloca um material branco assim e depois você pega e coloca a resina de esmalte, você vai ter um dente totalmente com cara de Mentex, tá? Porque realmente isso aqui é muito opaco. Isso é para cobrir metal e dente escurecido. E aí você precisa aplicar isso e depois fazer a transição aumentando levemente o croma. O que é aumentar levemente o croma? Aí você, depois de aplicar esses opacos, você vai aplicando sua dentina mais escura levemente. Lá na cervical você dá uma amareladinha com uma A3, depois você põe uma A2 e aí você vai puxando para depois você colocar o seu esmalte. Você precisa quebrar o branco. Primeiro tá o metal, tá preto, depois você quebra usando um branco, depois você arrumou um outro problema, você vai estar tudo branco, aí você precisa naquele brancão começar a dar cara de dentina para ele, ou seja, você vai precisar aumentar um pouco o croma para que ele saia daquele branco gesso para começar a atingir um aspecto de cor de dentina, para depois você aplicar o seu esmalte. Então existe uma certa transição, tá? Esse do branco para o aumento do croma é um método que eu chamei de método da compensação. Primeiro o substrato está preto escurecido, você lança a mão de opacificadores para que a lei da compensação do preto você precisa ir para o branco e do branco depois você precisa ir para o levemente marrom. E aí você precisa compensar o branco utilizando resinas para dentina ainda um pouquinho mais cromatizadas, que gira em torno ali do A2 ou A3, mas claro, se você tiver o paciente quer dentes bem brancos, você já pode sair ali de uma dentina para dente clareado para um esmalte direto, ou aplica uma A1 e aplica o esmalte direto, tá? Mas detalhes disso tudo nós temos vários vídeos. Entra lá no Instagram, meu Instagram é @BY_VanderleiJR, @BY_VanderleiJR, @BY_by, né? VanderleiJR. Legal? Então, um abraço, espero que você tenha entendido. O intuito desse vídeo aqui foi você entender que você precisa de um opaco mais forte, um opacificador antes de usar as resinas de dentina, principalmente em dentes muito escurecidos, em dentes em opacificação de metal, opacificação de núcleo ou reparos em metalocerâmica. Legal? Então um abraço, fiquem com Deus.